Hoje teve sessão na Câmara de Vereadores de Itapema e os vereadores votaram 3 projetos de lei muito importantes para o combate à pandemia aqui na cidade. Além disso, um decreto da prefeita Nilza Simas obriga com que os moradores passem a usar máscaras a partir da próxima segunda-feira. Hoje à tarde teve sessão extraordinária aqui na Câmara de Vereadores. E o Marcos Horostek vai comentar um pouco como é que aconteceram as votações à distância e o que os vereadores votaram nesta sessão. A sessão virtual realizada hoje pela Câmara de Vereadores de Itapema mostra que a Casa Legislativa está conectada com as necessidades da cidade ao reunir os vereadores para aprovar uma suplementação orçamentária de mais de R$ 1 milhão destinada ao combate ao novo coronavírus, além da possibilidade de uso de outras verbas, como, por exemplo, parte do que é arrecadado para a manutenção da iluminação pública. A ação de emergência contra a doença, tem exigido novas estruturas físicas, equipamentos e fundamentalmente profissionais para o atendimento da população. E os vereadores trabalham para garantir a legalidade dessas ações. A Câmara tem se mantido mobilizada e disposta a atender a todos os anseios da sociedade. Tem feito uso de tecnologias como a da videoconferência para que os vereadores permaneçam em constante contato e possam decidir e encaminhar propostas com a agilidade que a sociedade necessita. Dentro da Câmara, alguns trabalhos internos também estão sendo retomados desde o começo desta semana, sem aglomeração de pessoal, é claro, para que os projetos e iniciativas possam tramitar com agilidade. Esse modelo deve persistir enquanto houver a proibição das reuniões públicas, contribuindo também com o combate ao coronavírus. E ao meu lado, o secretário de administração da Câmara de Vereadores, Juliana Oliveira, que era acostumada a fazer o direto plenário comigo. Como as sessões agora não estão acontecendo e quando acontecem, como hoje, acontecem à distância, a gente não está mais fazendo, né, Juliana? Exato, temos que manter esse distanciamento social. Certo. E hoje a gente teve uma sessão extraordinária que votou 3 projetos de lei. Então a gente vai destrinchar eles um pouco mais para vocês entenderem o que foi votado pelos vereadores e o que esses projetos tratam. O primeiro, ele mudou um pouco na lei do Avança Cidade, né, Juliano? O que ele tratou? Bem, a lei original dava algumas garantias, mas a Caixa Econômica Federal entendeu que precisava de um outro texto, então nós recebemos esse projeto de lei do Executivo e foi prontamente atendido e já votado junto nessa extraordinária. Certo. Além disso, os vereadores aprovaram uma desvinculação de receita. O que a Prefeitura pode fazer a partir dessa desvinculação? Bem, uma emenda constitucional permitiu que isso fosse feito, então o município, o que ele está fazendo? Pegando algumas verbas que elas são destinadas exclusivamente para um fim, como é o caso da COSIP, né? A COSIP que a gente paga na nossa fatura de energia, ela é destinada exclusivamente à iluminação pública. Com essa autorização legislativa agora, o Poder Executivo pode usar esse recurso também para o combate à pandemia. Existe alguma estimativa de quanto isso vai render para o combate à pandemia ou não? Olha, eu não sei quanto está dando a COSIP agora, mas é um valor considerável. Além desse valor da COSIP e de outros meios que a Prefeitura agora está autorizada, a Câmara deu uma suplementação de R$ 1.150.000, né, para o combate à pandemia. Isso. Essa sessão também tratou disso. O Executivo solicitou então a retirada de R$ 400.000 do turismo. Ela não quer dizer que não vai se investir em turismo, mas é lógico que nós vamos ter uma temporada muito aquém do que a gente teve essa última. Que já não foi uma temporada muito boa. Os investimentos em turismo vão ser com certeza muito menor. E a necessidade agora é com relação à pandemia. Então são 400.000 que sai do turismo e vai para a Secretaria de Saúde e 750.000 que é de excesso de arrecadação, dinheiro que entrou a mais para o Poder Executivo, que também vai ser destinado à saúde. Certo, os vereadores então, as sessões não estão acontecendo, mas quando existe um assunto extraordinário, né, como já diz o nome, as sessões extraordinárias acontecem. Como é que foi essa votação? Como eu comentei no vídeo passado que eu gravei para o Jornal da Câmara, a Câmara voltou ao trabalho na segunda-feira porque há situações em que é necessário a Câmara estar presente. Essas são 3 situações que se colocaram, que é em regime de urgência, que é uma situação que tu tinha que resolver de pronto para poder o Executivo não parar, para poder seguir o próprio combate à endemia. E as outras situações, como tipo assim, um empréstimo com a Caixa Econômica são de 15 milhões. O Executivo não pode ficar também parado, esperando que o Legislativo volte aos trabalhos para poder aprovar uma situação como essa. Então hoje só tiveram a votação dessas 3 leis, né? Isso, e todo ele feito de forma remota.
Tivemos alguns probleminhas técnicos, isso é normal, né? Estamos aprendendo agora? Estamos né? aprendendo a trabalhar remotamente, mas a princípio foi salutar. Então os trabalhos internos na Câmara continuam até segunda... Isso, vamos aguardar agora o decreto do governador no domingo, né? Se ele mantém por mais alguns dias ou se ele retorna os trabalhos, mas a princípio continuamos com os trabalhos internos. Por enquanto não tem atendimento ao público e quem quiser entrar em contato com a Câmara, como é que faz? Pode entrar pelo telefone da Câmara, 3368-2578, nas redes sociais, o e-mail da Câmara. A Câmara providenciou também já, prevendo que talvez na segunda-feira a gente retome o atendimento ao público, a aquisição de máscaras. Também para quem chegar, também se não tiver, a gente vai fornecer para poder ter acesso ao recinto da Câmara e para os servidores também. Juliano, obrigado. Muito obrigado pelo esclarecimento. E falando em máscaras, a prefeita Nilza Simas decretou hoje que a partir de segunda, todas as pessoas são obrigadas a usar máscaras aqui na cidade de Itapema. A partir de segunda-feira, toda a população de Itapema é obrigatório o uso da máscara. Como vai funcionar e por que do decreto? Nós estamos saindo do isolamento social na segunda-feira e uma retomada do comércio. Mas para isso precisamos voltar com segurança. E uma das formas que a Coreia do Sul encontrou para não retomar o isolamento social foi o uso da máscara. Então, a partir de segunda-feira, todo o comércio será obrigatório o uso da máscara para o seu cliente e para o seu colaborador. Se o comércio que não atender esse decreto e permitir a entrada do seu cliente no mercado ou na loja sem máscara, ele será autuado em R$ 189. Se ele tiver uma segunda notificação, ainda permitindo ou tendo colaborador sem uso de máscara, ele será autuado em R$ 379. E na terceira vez será fechado o estabelecimento. A todos itapemenses que também circularem na rua terão que fazer uso obrigatório da máscara sob forma de proteção. E se for abordado sem máscara, terá uma multa de R$ 104. Nosso objetivo não é arrecadação, o nosso objetivo é proteção. Então essa é a medida a partir de segunda-feira para retomarmos ao trabalho com consciência e segurança. Nós precisamos voltar a trabalhar, nós precisamos voltar ao comércio e essa é uma forma de proteção que poderemos voltar. E este decreto trata de um assunto muito importante. O vírus continua circulando entre a gente, mesmo que a gente não veja, e que as pessoas ainda não estejam doentes, ou pelo menos aparentemente doentes. Mas é muito importante que a gente siga as regras de higiene, tanto na hora de trabalhar, quanto na hora de chegar em casa, quanto na hora de andar na rua, para que o vírus não continue circulando. Ainda não existe uma vacina para prevenir o Covid-19. Quando uma doença é nova, pode levar algum tempo para que seja desenvolvida. O Ministério da Saúde está coordenando esforços para desenvolver vacinas e medicamentos para prevenir e tratar o Covid-19, mas por enquanto ainda não tem nada comprovado. Então é necessário um esforço por parte da população para que o vírus não circule. E a única forma de fazer isso é levando a sério e seguindo à risca as recomendações de higiene divulgadas pelos meios oficiais. E este foi mais um Jornal da Câmara. A gente se vê na segunda-feira.